Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Vamos começar então agora mais uma videoaula sobre oração subordinada adverbial. Vamos lá? Agora nós estamos com a diante da consecutiva. Bom, consecutiva, eu gosto muito de trabalhar as duas orações seguidas, a causal e depois a consecutiva, porque vocês vão observar que há uma relação entre essas duas. Bom, a consecutiva, ela indica uma consequência decorrente do processo expresso pelo verbo da oração principal. Bom, vocês viram que lá na causal eu também tinha uma relação de causa e de consequência. Agora eu estou lidando com a consecutiva. Como eu consigo observar que uma oração me traz uma ideia de consecutiva, professora? Vamos lá entender isso facilmente. Olha só. Primeiro, ela falou tanto que ficou sem voz. Bom, primeiro, nós temos uma relação também de causa e de consequência. Então, aparentemente, está até agora muito parecida com a causal. Mas vamos lá identificar algo que vai diferenciá-los bastante. Olha só. Primeiro, ela falou tanto que ficou sem voz. Não é isso? Pelo motivo de ter falado muito, ela ficou sem voz. Então, há uma relação de causa e consequência. Mas vocês vão observar que aqui, ó, ela falou tanto, eu tenho a causa, que ficou sem voz, que é a consequência, ela foi introduzida por uma conjunção que. Então, nesse trecho da oração que me traz a consequência de ter falado tanto, foi introduzida por uma conjunção, então é aqui que eu tenho o valor, a classificação da minha oração subordinada adverbial. Porque aqui eu tenho a presença dessa conjunção que dentro do trecho que eu tenho a consequência desse fato. Vejamos, olha, eu destaquei para vocês aqui que esse que é a conjunção que introduz a oração subordinada adverbial. E ela vai ser chamada de consecutiva porque é aqui que nós temos a consequência dela ter falado tanto, ficou sem voz. Ficou claro para vocês? Uma outra informação também que vai diferenciar bastante da causal, da primeira classificação, é que nós vamos notar que as conjunções que vão aparecer aqui serão, ela falou tanto que aconteceu alguma coisa. Aqui eu tenho, ó, tão que, tanto que, eu tenho tal que. Então, é muito comum vocês observarem nas consecutivas essa expressão de tanto que, de tão que. Essa informação é bastante valiosa para nós identificarmos as consecutivas, ok? Então, vocês vão notar que na primeira oração, que é na oração principal, eu tenho uma intensidade. E na oração subordinada, eu tenho a presença do que. Ó, ela falou tanto que. Vocês vão ver isso também nas demais orações aqui embaixo, ok? Então, eu deixo para vocês essa orientação para que vocês observem esse tanto, essa intensidade na primeira oração e esse que na segunda oração, como uma dica valiosa aí para nós identificarmos as consecutivas, ok? Então, vamos lá. Vamos primeiro identificar quais são as principais conjunções das consecutivas. Nós temos aqui o tão, o tanto, como eu já mencionei com vocês, o tal, o tamanho, que, né, acompanhando que na segunda oração, introduzindo a consecutiva, de forma que, de modo que, de sorte que, tanto que e outras mais. Vejamos o próximo exemplo. Ó. Falaram
tão mal do filme, olha, o tão aqui sendo expresso, olha, dando essa intensidade para a oração principal, ó. Falaram tão mal do filme que ele nem entrou em cartaz. Então, primeiro ele não entrou em cartaz ou primeiro falaram mal do filme? Primeiro falaram mal do filme. A causa começou aqui. Só que, consequentemente, por consequência de terem falado mal do filme, o que aconteceu? Ele nem entrou em cartaz. Então, reparem que essa consequência foi introduzida pela conjunção que. E isso já me mostra que, dentro dessa consequência, eu tenho a minha oração subordinada adverbial consecutiva, porque traz uma ideia de consequência, ok? Próximo. Tamanho era seu encantamento pelo escritor, que não conseguia criticá-lo. Bom, primeiro nós temos aqui, olha, tamanho. Primeiro, ele tinha um encantamento muito grande pelo escritor, tá? Ele tinha um amor muito grande por aquele escritor e, por consequência disso, desse amor, desse encantamento, não conseguia sequer criticá-lo. Então, eu tenho lá nesse trecho introduzido por uma conjunção que expressa aqui, introduzindo a conjunção que traz uma ideia de consequência. Portanto, essa oração de consequência é a minha oração subordinada adverbial consecutiva. Então, eu tenho aqui que mostrar para vocês o que diferencia a oração subordinada adverbial causal da consecutiva. Bom, vamos voltar lá, tá? Aqui, lá na causal, nós temos a causa e dentro da causa eu tenho a minha conjunção. Olha aqui, ó, introduziu a conjunção, introduziu essa oração com uma conjunção dentro da causa, tá? Então, por isso ela é causal. Agora, nas orações consecutivas, a conjunção está presente aqui dentro da consequência e não da causa. Então, quando eu tenho a presença da minha conjunção dentro da causa, eu tenho uma oração subordinada causal. Quando a minha conjunção está introduzindo uma circunstância de consequência, então ela será chamada de oração subordinada adverbial consecutiva, ok? Porque traz essa circunstância, traz esse sentido, tá? De consequência, por isso é chamada de consecutiva, ok? Vamos lá então para a nossa próxima classificação. Agora nós temos as condicionais. Vejamos que o próprio nome já diz, né? Já nos transmite essa informação. Ela traz uma ideia de, muito bem, de condição. Impõe uma condição para que ocorra o fato expresso pela oração principal. Então, essa ideia de condição vai estar bem expressa para nós observarmos. Vamos ver aqui. Se não chover no domingo, iremos passear de barco. Olha só, eu vou passear de barco? Só vou passear de barco com a condição de não chover no domingo. Olha aqui a circunstância sendo expressa de condição. Se não chover, né? Caso não chova no domingo. Então, introduzida por uma conjunção dentro dessa expressão que denota condição, obviamente, é a minha oração subordinada adverbial condicional, ok? Então, vamos lá ver com essas informações aqui mais detalhadas para vocês. Ó, eu coloquei aqui para vocês identificarem a conjunção se, tá? Introduzindo essa oração adverbial condicional e, naturalmente, a outra oração será chamada de oração principal, ok?
Então, vamos ver quais são as principais conjunções, os principais conectores dessas orações condicionais. Vamos lá. O se, o caso, ó, caso não chova no domingo, também eu posso empregar. São conjunções sinônimas, eu posso substituir uma por outra sem problema algum, ok? Também tenho aqui, e gostaria que vocês observassem essa informação, o desde que. Ó, desde que não chova no domingo, só que esse desde que tem que trazer uma expressão, uma hipótese. Por que uma hipótese? Porque esse desde que ele vai aparecer em outras classificações. Isso pode confundir vocês um pouquinho. Então, observe que o desde que tem que trazer uma situação de hipótese, tem que ser hipotético, ok? Então, vamos seguir. Contanto que, aqui, olha, sem que, a menos que, a não ser que, ó, nesse caso seria bem empregado, a não ser que, né, que não chova, aí sim nós iremos passear de barco, é uma condição muito comum. Tranquilo, né? Muito fácil essa daqui. Bom, o jogador ameaça entrar na justiça, ok? Estou afirmando. Aí tem uma condição, olha, ele só vai entrar na justiça caso o contrato não for cumprido. Então, com a condição de o contrato não for cumprido. Se o contrato não for cumprido, olha aqui o seu, ó, caso não seja cumprido, desde que não seja cumprido. Então, eu tenho aqui, nesse caso, introduzido por uma conjunção condicional, né? Eu tenho essa oração, sendo ela a subordinada adverbial condicional, ok? Vamos ver a nossa terceira frase, a terceira oração. Ó, eu tenho uma próxima oração aqui, olha. Não entre em casa sem que limpem os pés. Então, a condição será limpar os pés. Só pode entrar em casa se limpar os pés. Então, essa condição, sem que limpe os pés, está sendo introduzida por uma conjunção. Olha aqui, ó. O sem, tá? Sem que, aqui, ó, que já está constando aqui na tela de vocês. Essa conjunção, ela vai introduzir essa condição para a oração. Então, se ela introduz uma condição nessa oração, ela será chamada de oração subordinada adverbial condicional. Muito fácil mesmo. Vamos lá para as temporais. Então, essa quarta classificação, gente, temporais já nos denota uma informação clara a respeito do tempo, não é isso? Temporais relacionada totalmente ao tempo. E como conjunção, eu vou dizer para vocês que principal, quando a gente pensa em tempo, é o quando, não é isso? O quando me traduz essa ideia, essa expressão, essa circunstância de tempo. Então, como eu vou reconhecer uma temporal? Olha, ela indica circunstâncias de tempo em que ocorre a ação do verbo da oração principal. Quando chegou, começou a chuva. Gente, olha aqui. Preste atenção. Eu tenho um período composto. Chegou e tenho começou. Ele é composto. Ele é composto por subordinação. Bom, quando começou a chuva? Quando chegou. Então, eu tenho aqui traduzido muito tranquilamente de ser compreendido uma circunstância, né? Uma situação que me traduz o tempo, quando começou a chuva, quando chegou, ok? Então, vamos lá. Eu coloquei para vocês aqui que esse quando é a conjunção, como eu já mencionei, e ele introduz uma oração, porque traz uma circunstância de tempo, portanto, a classificação dele é a oração subordinada adverbial temporal. E a outra, professora? A outra é a oração principal. Vamos lá para as conjunções principais?
das temporais? Temos aqui, ó, quando, enquanto, assim que, logo que, até que, desde que, depois que, apenas, mal, sempre que. Depois vocês vão pausar o vídeo e vão anotar essas informações, ok? Cada vez que, antes que. Vamos ler essas duas orações para nós entendermos de vez sobre essas temporais. Assim que receber a prova, olha, nos trazendo essa informação de tempo, olha, quando você receber a prova, se quiserem substituir pelo quando, também é uma dica super interessante, tá? Então, assim que receber a prova, leia todas as questões, tá? No momento que você receber a prova, ok? Ó, logo que você receber a prova, vocês vão observar que eu posso fazer a substituição que não tem diferença nenhuma, tá? Nesse sentido. Então, aqui também nós temos, ó, mal entrou em casa, ó, quando entrou em casa, assim que entrou em casa, saiu batendo a porta. Foi o tempo, né? No momento em que ele entrou em casa, né? Então, me traz essa informação de tempo, uma circunstância de tempo para a oração. Foi introduzida por uma conjunção, trouxe a expressão de tempo para essa oração. Então, eu tenho aqui a classificação da oração subordinada adverbial temporal. Tranquilo, fácil, fácil. Tenho certeza que vocês entenderam muito bem esse conteúdo. Eu espero ter sido bem clara com vocês. E qualquer dúvida que venha a surgir, vocês podem entrar em contato comigo através dos canais de comunicação. Eu vou ter muito prazer em sanar, em ajudá-los. Então é isso, meus amores. Até a próxima videoaula. Se Deus quiser, um beijo grande. Fiquem com Deus, ok?